A graça e a paz de Cristo Jesus. Agora estou no meu perfil pessoal agora nessa hora e vou esta noite, comentar um pouco da minha interpretação pessoal de uma passagem, digamos assim, não é uma passagem fácil de se interpretar na Bíblia, que é Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 ao 6, que vem falar exatamente sobre o milênio. Não vou me estender muito, mas é importante, porque aqui agora eu vou falar da minha concepção própria da ideia de milênio. E para isso eu vou estar orando agora nesse momento, pedindo a orientação de Deus em tudo que formos fazer, porque tudo que temos que fazer para a glória de Deus. Tudo que temos que fazer é para a glória de Deus. Vamos orar então. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, com sinceridade no meu coração, com amor à Tua obra, com amor às almas, eu coloco diante de Ti, Senhor, ó Deus, o que Tu tens colocado no meu coração sobre esse ponto de vista. Que Tu me ajudes, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, a poder transmitir, Senhor, verdadeiramente fato de verdade, aquilo que creio, aquilo que confesso, e aquilo, Senhor, que vivencio constantemente na Tua presença. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, então. Então, agora em forma de live, eu coloco isso aqui, Essa é a minha interpretação pessoal de Apocalipse 20, versículos 1 ao 6. Coloco aqui nesse momento, meu ponto de vista. E quero lembrar que é o seguinte, que aqui eu não quero chegar e simplesmente julgar ou taxar, mas o que eu quero deixar claro é a minha forma de interpretar essa passagem. Já que, como por exemplo, eu sigo a linha de pensamento que é a seguinte, que nas coisas essenciais devemos estar unidos nós cristãos em tudo, nas coisas essenciais. Nas coisas que são acessórias, nós podemos ter diferentes opiniões. Então, por exemplo, essa questão aqui não é uma chamada questão essencial evangélica, mas é uma questão que envolve a interpretação dos eventos futuros acerca da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dentro desse ponto de vista, há a ideia do que é milênio. A princípio, quando a gente olha na Escritura, a gente vê aqui, vamos ao texto propriamente dito, Apocalipse 20, versículos 1 ao 6, que vai dizer assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos e os que se assentaram sobre eles. Foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem das mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, qual é a minha forma de interpretar Apocalipse? Então, aqui faço uma redução da minha câmera aqui e começo a tecer, a falar de algumas coisas importantes sobre como interpreto Apocalipse. É uma das coisas que a gente vê sobre essa questão, especificamente aqui. Então eu começo partindo do seguinte princípio. Que princípio é esse? É o princípio conhecido como amilenismo.
É um princípio conhecido como amilenismo. Tá? O que seria o amilenismo? Significa o seguinte, significa que quando a gente fala de milênio, como eu acabei de ler esse texto aqui agora, a gente não acredita de que virá no futuro um período chamado de 1000 anos de reino literal de Cristo aqui nessa terra, que seria uma espécie de período probatório, um período em que haveria uma era de ouro em que Cristo reinando sobre todas as nações e Cristo preparando assim uma situação de um teste final acerca da fidelidade dele. Não. Aqui a gente, como é a milenista, né? A gente acredita no milênio de outra forma. E aí o ponto central encontra-se justamente na forma com que entendemos o modo da segunda vinda de Jesus. Primeiro deles, primeiro ponto de vista que eu quero deixar aqui bem claro é o seguinte. Qual é? É que essa vinda ela será pessoal, conforme Atos 1, versículo 11. Segundo, essa vinda será física, não será o Espírito do Senhor que virá, porque o Espírito do Senhor ele já está operando, que é o Espírito Santo. Ela será visível e numa única etapa, ou seja, não haverá duas etapas. Não haverá um rapto da igreja antes da grande tribulação, como é falado por aí popularmente. Não, nada disso. Não haverá nada disso. Tá? Não haverá um chamado rapto da igreja. Não haverá nada disso, um rapto. Mas antes, todo olho verá o Senhor retornar. Todo olho verá. Isso a gente pode ver em Mateus 24, versículo 30, Mateus 26, versículo 64. Né? Vou até ler aqui Mateus 24, versículo 30. Tá? Mateus 24, versículo 30, em que o próprio Senhor, ele diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então quer dizer, o ponto de vista milenista é esse ponto de vista. E conforme também Apocalipse 1, versículo 7, que vai dizer o seguinte: Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então eu destaco esses versículos. Outra, essa vinda do Senhor ela será repentina. Então o que isso significa sendo uma vinda repentina? Ela não está prevista, ela não tem uma previsão. Certo? Ela não tem uma previsão exata de quando vai ser. Então, quando você vê muita gente aí, muito dito, entre aspas, profeta, que diz assim, Jesus voltará dia 24 de dezembro de 2030. Mentira. Mentira de Satanás. Ela será repentina, como está em Mateus 24, versículo 37. 24, do 37 ao 47, vai dizer aqui o seguinte, ó, Mateus 24, do 37 ao 47, vai dizer, ó, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai para que porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estáis vós também apercebidos que o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Até o próprio Senhor diz que não é revelada a hora nem o dia da sua vinda. Então quer dizer, e quando a gente fala aqui, uma coisa que eu quero deixar bem clara, né? Estando dois no campo será levado um e deixado o outro,
Isso aqui é uma coisa muito simples, que isso aqui é só uma questão de interpretação simples. É uma questão de que um será condenado e o outro não. Coisa bem simples, tá? Então, é nada mais do que isso. Um será condenado e o outro não. Não é uma questão de simples rápido, tá? Uma questão bem simples essa, tá? Outra coisa, essa vinda será gloriosa e triunfal. Isso aí para deixar bem claro, né? Que Jesus Cristo não virá mais como servo. A paz de Cristo Jesus, irmã Janice. Deus abençoe. Então quer dizer, a gente pode analisar o seguinte, que de uma maneira bem clara, ele não virá como carpinteiro, ele não virá como escravo, ele não virá como uma pessoa simples, ele virá de forma triunfal. Então não haverá tipo um arrebatamento secreto, né? Tipo que falam muito de arrebatamento secreto, de que de uma hora para outra eu estou aqui, aí puf, vou sumir. Não. Quando Jesus vir, ele vai vir nas nuvens do céu para buscar a sua igreja. E todo olho verá isso acontecer. E não simplesmente um rapto secreto. Tá? Quero deixar isso muito claro. E aí de repente você pode questionar, mas há tantas passagens na Bíblia que falam que Deus nos livrará da sua ira. Com certeza, Deus nos livrará da sua ira. Mas aqui eu uso uma comparação que assim como o povo de Israel foi livre das pragas do Egito, assim também seremos livres dos juízos de Deus. Mas não seremos livres da perseguição de Faraó, falando em linguagem simbólica, né? Não seremos livres das perseguições dos ímpios, tá? Mas o que eu quero mais deixar bem claro aqui, para outra ocasião eu falo sobre as características da grande tribulação, mas eu quero deixar bem claro aqui é a questão do milênio em si. Tá? Vamos para a questão do milênio em si. Então vamos lá. Então, dessa forma, o amilenismo não crê num reino milenar. Antes vê o milênio como o período do Novo Testamento entre a primeira vinda de nosso Salvador e os sinais de sua segunda vinda. Mas como interpretamos Apocalipse 20, versículos 1 ao 6? A chave para a interpretação é a seguinte. Vou até digitar aqui a correção, né? Vou corrigir aqui. Pronto. Então a chave para a interpretação é a seguinte. O livro de Apocalipse não é um livro de sequência cronológica, ou seja, ele é antes um quadro de diversos ensinos sobre os princípios para a consumação do reino de Deus. Então ele nada mais é do que isso, um quadro de diversos ensinos sobre os princípios para a consumação do reino de Deus. Então, os futuristas eles têm o hábito de interpretar dizendo o seguinte, que o passado da igreja iria do capítulo 1 ao capítulo 3, e a partir do capítulo 4 seria uma descrição dos eventos que aconteceriam logo em cima da volta de Cristo, ou seja, a partir do capítulo 4. Só que não, só que a nossa visão é a seguinte, que no capítulo 4 a gente vê formas, né, a partir do capítulo 4, formas diferentes de se ver as coisas que ocorreram, as coisas que estão acontecendo e as coisas que irão acontecer. Então a gente vê princípios aí, né? Então se você quer saber mesmo exatamente o futuro das coisas, você pode ver isso de maneira bem clara, preferível logo ler do capítulo 21 para frente. Mas só que o que acontece? Os outros capítulos eles demonstram o quê? Detalhes de certas coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que acontecerão. Aí até, se alguém desejar, né, aqueles que virem esse vídeo aqui, aqueles que desejarem, eu posso então fazer algumas exposições de Apocalipse, capítulo por capítulo, até chegarmos ao fim. Né? Espero que quem desejar, assim farei. Né?
Os que desejarem assim faremos. Eu quero deixar bem claro hoje meu ponto de vista sobre milênio. Tá? Outra coisa importante, né? Vamos prosseguir aqui. Então vamos para os versículos 1 e 3. Vamos lá para os versículos 1 e 3. Os versículos 1 e 3, eu vou ler mais uma vez, né? E aí vocês vão ver aí a interpretação que dou, né? Então aqui está, Apocalipse 20, versículos 1 ao 3, primeiro. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. E aí temos aqui, ó. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo e ali o encerrou, e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então, qual é a interpretação? Elas apontam que desde a primeira vinda do Senhor, vemos que o inimigo deixou de enganar por completo as nações. O quê? Sim. Tá? Mas antes de chegarmos a isso, deixa eu apontar algumas semelhanças daquilo que eu estou falando em termos de interpretação do Apocalipse. Né? Vamos aqui a alguns pontos importantes, né? Nesse capítulo 20. Olha só uma coisa interessante. Um paralelo que existe entre esse capítulo 20 é o próprio capítulo, tá? É o próprio capítulo 12, versículos 5 ao 12. Olha só o paralelo que há. Como Apocalipse não é um livro cronológico. A mesma coisa você vê aqui, ó. Capítulo 12, versículos 5 ao 12. Ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada, durante 1260 dias. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino de Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos aos céus e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então quer dizer, aqui já está apontando a questão da própria amarração do diabo. Né? Nesses versículos, né, nesses 7 versículos, você encontra o paralelo dele em Apocalipse 20, versículos 1 ao 3. São paralelos, são repetições. Então, como diz aqui, então como se realiza esse reino que restringe a ação de Satanás, que amarra a Satanás? Né? Salmo 2, versículos 7 e 8. Salmo 2, versículos 7 e 8, vai dizer o seguinte. Salmo 2, versículos 7 e 8. Diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Salmo 72, versículos 8 ao 11. Salmo 72, versículos 8 ao 11, vai dizer o seguinte. Tudo isso apontando para Cristo. Salmo 72, versículos 8 ao 11. Vai dizer assim: dominará de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão tributo. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão presentes. Todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Pois ele livrará ao necessitado que clamar, como também ao aflito e aos que não têm quem o ajude.
E aí vamos aqui ao 17. Permaneça o seu nome eternamente, que ele continue enquanto o sol durar. Todas as nações serão abençoadas nele e lhe chamarão bem-aventurado. E aí temos Lucas 10, versículos 17 e 18, que já fala de como Satanás já recebeu uma restrição nas suas ações. Que quando fala de Satanás amarrado, isso não quer dizer que as operações dele tenham terminado de vez. Essas operações não terminaram, mas o que há é uma restrição. Como vê aqui, Lucas 10, versículos 17 e 18. Lucas 10, 17 e 18 vai dizer assim: Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Disse-lhe Jesus: Eu vi Satanás, como raio, cair do céu. Vemos aí, ó. E João 12, versículos 31 ao 32. João 12, versículos 31 ao 32, vai dizer assim: Agora é o tempo do juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, quer dizer, já se fala disso desde a primeira vinda do Senhor. Por quê? Pois a ideia de amarrar está presente da mesma forma que Apocalipse 20. A atual era do Evangelho fala de uma restrição de Satanás. Então, quando você vê hoje conversões, quando você vê hoje libertações, quando você vê hoje a pregação do Evangelho, apesar de que há lugares em que você vê uma grande pressão contra o Evangelho, a igreja perseguida, né, que a gente vê em países comunistas, que a gente vê em países islâmicos também, né, principalmente também os islâmicos, você vê isso, essa perseguição, e uma perseguição social também que há, né? Não de governo, mas uma perseguição social que há na Índia. Então você percebe que, você verifica que há, né, uma tensão. Satanás não está de todo parado, mas ele não prevalece em tudo como antes prevalecia. Tá? Então, onde há convencimento do Espírito Santo, há a obra de Deus conquistando vidas. Então aqui, né, apesar das perseguições, como a igreja está sendo usada pelo Espírito Santo, seguindo suas ordenanças, pregação, batismo e ceia, cultuando, então o milênio já é presente. Então nesta interpretação é dito que o mundo, à medida que vai ficando de mal a pior, mostra também que no momento esta restrição de Satanás pode acabar. Eu vou até corrigir aqui, né? Deixa eu fazer a correção aqui, né? Então aqui, ó, nessa interpretação é dito que o mundo, à medida que vai ficando de mal a pior, né, mostra também que num momento, num determinado momento, né, esta restrição de Satanás pode acabar. Então é o que se percebe. O que a gente vê hoje, o mundo indo de mal a pior, é porque na realidade a presente era do milênio está próxima de acabar. Esta presente era está próxima de acabar. Eu quero deixar bem claro isso. Por isso que você vê o mal aumentando, é porque está próxima essa era do milênio a acabar. Né? Ela está próxima. Tá? Está bem próxima de acabar. E aí a gente vê o mal aumentando nesse sentido. Né? Então vamos prosseguir. Então essa questão. Agora, qual é a segunda parte do milênio? Né? Mas a gente fala do milênio e fala do milênio em que servos de Deus reinam. Então vamos ver aqui. Ó. Apocalipse 20, versículos 4 ao 6. Ó. Então vemos aqui, ó, Apocalipse 20, versículos 4 ao 6. Então, como a gente vê esse milênio? Quer dizer, uma era de ouro, uma era em que nós vemos os servos de Deus reinando com Cristo. A gente vê os servos de Deus
vivenciando, né? Vivenciando uma era, né, de paz, uma era de estar ao lado de Cristo reinando, né? Então, o milênio ele tem esses dois aspectos. Quais são os dois aspectos? O primeiro, na terra. Esse na terra significa o quê? A pregação do evangelho. A pregação do evangelho. Agora, outro aspecto é o céu. E aí vamos ler aqui Apocalipse 20, versículos 4 ao 6. Diz assim: Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado santo e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então o que a gente pode dizer? O milênio, como é descrito, mostra as bênçãos que eu faço aqui. Vamos atualizar a tela. Pronto. Então, voltando aqui. Então, o milênio, como é descrito aqui, mostra as bênçãos dos que estão no céu, durante o chamado período de estado intermediário, ou seja, no momento em que o cristão falece e entra na presença de Deus, no momento a sua alma se encontra com o Senhor. A alma se encontra com o Senhor mais uma vez. Então, nesse encontro, é descrito assim o milênio como é encontrado no céu. E como é o milênio do céu? Primeiro, as almas dos salvos estão à destra do trono de Deus. É a primeira coisa. As almas dos salvos estão à destra do trono de Deus. A paz do Senhor, irmã Fátima, Deus abençoe. Então aqui está, ó, as almas dos salvos estão à destra do trono de Deus. Olha só, Apocalipse 3, versículo 21. Apocalipse 3, versículo 21. Apocalipse 3, versículo 21. Vai dizer assim: Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-me comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E temos 14 versículos de número 1. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. Eu tenho uma interpretação bem particular quanto a essa questão de 144.000. 144.000 não são 144.000 judeus, não são 144.000 testemunhos de Jeová. 144.000 é um símbolo para uma multiplicação das 12 tribos de Israel com os 12 apóstolos e mais a própria era dos 1000 anos simbólica representando o Evangelho. Então o que isso significa? Que 12 vezes 12 é igual a 144. E 144 vezes 1000 dá 144.000. Ou seja, isso representa a totalidade de todos os salvos, de todos os eleitos durante toda a era do Antigo e do Novo Testamento. Essa é a minha perspectiva. E aí temos Apocalipse 14:3. E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. E aí temos aqui, né, Apocalipse 15, versículo 3. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Né?
Então a gente pode perceber o seguinte: como é esse milênio? As almas dos salvos estão à destra do trono de Deus. As almas vivem com Cristo e reinam com Ele. As almas participam da glória real com Cristo. E as almas experimentam a primeira ressurreição, que é justamente a retirada da alma deste mundo para o céu. A paz de Cristo Jesus, irmã Fátima, Deus abençoe. Tá? Então, são essas observações que quero colocar aqui. Deixa eu só corrigir aqui mais uma vez o texto, né? Não é lamas, né? As almas participam da glória real com Cristo. Pronto. Então, o que a gente pode analisar? O que eu posso responder agora para vocês acerca dessa questão, né? Então, eu vou resumir aqui isso tudo, né? Vou resumir aqui, né? Primeiro, o milênio está acontecendo agora. 2. Acontece na Terra com a Igreja pregando a todas as nações. 3. A paz de Cristo Jesus, irmão Denilson, Deus abençoe. Então acontece na Terra com a Igreja pregando a todas as nações. 3. Acontece também de outra forma. Acontece no céu com os santos reinando com Cristo em glória, vivendo assim a primeira ressurreição, que é o que é na realidade. A primeira ressurreição, ela é nada mais, nada menos que é a transladação, a transladação, ou seja, o transporte, né, da alma para o céu. Ou seja, trono de Deus. Né? E 4. Satanás está na presente era amarrado, no sentido de que suas ações estão restringidas, tal como o cachorro preso em uma corrente. E 5. O presente milênio terminará quando Satanás for solto. Ou seja, quando houver a manifestação do anticristo. Onde você vai ver isso? Então você pode ver isso, segunda epístola aos Tessalonicenses, né? Segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, né? Do 1 ao 12. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12.
fim do milênio será a partir daí. Aí sim será o fim do milênio. Tá? Esse será o fim do milênio. Vou prosseguir agora. Aí está, as anotações do resumo de tudo que falei até agora. Esse é o resumo de tudo que eu falei até agora. Né? Aí aqui está. Então está aí, ó. O milênio está acontecendo agora, acontece na terra com a igreja pregando a todas as nações, acontece no céu com os santos reinando com Cristo em glória, vivendo assim a primeira ressurreição, que é a transladação, transporte da alma para o céu, o trono de Deus. Quarto, Satanás está na presente era amarrado, no sentido de que suas ações estão restringidas, tal como o cachorro preso em uma corrente. E quinto, o presente milênio terminará quando Satanás for solto, ou seja, quando houver a manifestação do anticristo. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Tá? Então o milênio termina, é nesse momento é que termina o milênio. Então esse é o ponto de vista que tenho passado. Eu vou estar agora encerrando essa live, né? Não sei quanto tempo ela está, né? Até passou bem do tempo, né, que eu estava prevendo, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, vamos orar. Eu vou estar encerrando. Se você quiser retornar e ver, dar uma curtida, um joinha, compartilhar, fique à vontade compartilhando, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E quem desejar que eu faça uma série só de interpretação de Apocalipse, pode colocar aí, né? Pode colocar aí que eu vou fazer uma interpretação capítulo por capítulo de Apocalipse dentro dessa minha perspectiva, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesse fim de sábado, nessa noite maravilhosa que Deus nos tem dado neste sábado. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, muito obrigado, Jesus, pela tua graça e misericórdia. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de eu ter compartilhado as minhas impressões, a minha interpretação específica dessa questão do milênio, Senhor. Que, ó Deus, tu dês maior compreensão a todos os teus servos pelo poder do teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque tu és grande, tu és maravilhoso, tu és conselheiro, maravilhoso, verdadeiro Deus em tudo e em todos. Obrigado, Jesus. Abençoe, Senhor, a vida de cada um que estará vendo essa live, os que já estiveram vendo, como a irmã Fátima, como a irmã Janice, o irmão Denilson, Senhor, também Tulu Artigos Evangélicos. Deus abençoe. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, eu fecho aqui a live. Deus vos abençoe.